Pessoal, quem é terapeuta ou da área da saúde vai saber como que vocês vão poder ajudar seus pacientes com o método ACM e vocês também vão entender o porquê desses sintomas, como que a gente relaciona esses sintomas com cada um dos órgãos e por que que eles ainda estão doentes, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Ó, o Hélio também tem pacientes que ficaram ainda com sequelas. Que legal, gente. Ó, então se preparem. Tem bastante conteúdo aqui hoje. Meu sobrinho, tá bom, perdeu o olfato. Então, gente, ó, vocês vão conseguir ajudar a todas essas pessoas. Se você ainda tem sequelas ou se os seus pacientes ainda têm, vocês vão conseguir realmente ajudar essas pessoas. Nossa, a Ariângela ficou com 75%. Gente, sequelas são muitas: vertigens, tontura, labirintite aguda, fibromialgia. Nossa, realmente foi bem grave. Que bom, então, olha, não é à toa que você caiu aqui. O método com certeza vai poder te ajudar. Nós vamos falar a respeito de alguns sintomas. E lembrando também que quem é terapeuta e ajuda pessoas também, por favor, gente, prestem muita atenção nos detalhes que eu vou falar, nos sintomas, que é muito importante que vocês entendam. Por que precisam entender? Para que vocês consigam depois aplicar o protocolo certo, tá bom? Dores de cabeça, nossa, que legal, quanta gente. Então, hoje, muita gente vai se beneficiar dessa live, graças a Deus. Então, é assim, gente. Para quem está entrando agora, a gente vai falar sobre as sequelas do Covid, né? Parece mentira que já faz mais de um ano, gente, que começou tudo isso, né? Eu lembro que quando começou, ninguém entendia nada, né? Ficou todo mundo realmente com muito medo. Uns falavam uma coisa, outros falavam outra. A gente não sabia realmente o que fazer, quais orientações seguir, né? E, na verdade, foi com certeza uma das coisas que marcaram e ainda estão causando um impacto muito grande, né, na humanidade, né? Mas graças a Deus, a taxa de mortalidade do Covid, ela não é tão alta, né, olhando desde o ponto de vista um pouco mais otimista, tá, gente? Mas, assim, ó, muitas pessoas que sofreram com o Covid e que sobreviveram, né, elas ficaram com muitas sequelas. Não todo mundo, mas muita gente, como vocês viram aqui, tinha muita gente comentando, realmente ficaram com muitas sequelas. Como, por exemplo, fadiga, cansaço, assim, exaustão, perda de paladar, perda do olfato, né? Dores nas articulações também. Ali teve esqueci o nome dela, ela até com dores musculares, fibromialgia, né? Teve casos que até pessoas que tiveram arritmia cardíaca, enfim. E esses são os sintomas que permaneceram mesmo depois que a doença, que passou essa parte aguda da doença, certo? Então, hoje a gente vai ver cada um deles e como que vocês podem ajudar os pacientes de vocês a recuperar o mais rápido possível a saúde ou até mesmo a sua saúde, se você sofreu com Covid e ainda tem sequelas, tá bom? E assim, gente, ó, só um pouquinho, uma coisa que eu quero comentar que para mim é muito importante, tá? Deixa eu tomar um pouco de chazinho aqui para ele. Hoje o chazinho é de gergelim preto. Para quem não conhece, depois... tem um bichinho aqui. Tem inúmeros benefícios o chá de gergelim preto, que inclusive hoje eu vou falar dele, tá bom? Então, ó, queda de cabelo, então, Maria Filomena, então, você precisa tomar o chá de gergelim preto. Logo eu vou falar mais sobre ele. Nas minhas publicações eu falo sobre isso, tá? Gente, eu percebi que deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Antes de começar o conteúdo, eu preciso falar isso, gente, ó. Eu percebi que muitas pessoas, elas ficaram com um certo preconceito, né, dos chineses e até mesmo da medicina chinesa. Porque a gente até parece que não podia nem, quando surgiu a pandemia, não podia nem falar nada de medicina chinesa, enfim, né? E assim, ó, não sei se você sabe, mas eu morei nas Ilhas Canárias muito tempo, grande parte da minha vida. As Ilhas Canárias, elas pertencem à Espanha, né? Mas enfim, lá tem muito chinês que mora lá.
que inclusive no prédio onde eu morava, tinha uma família chinesa que morava lá, mas enfim, com as pessoas que eu ainda continuo falando, lá das Canárias, elas realmente, elas comentam, como tem muito chinês lá, realmente elas falaram para mim que esse preconceito existia e muito, tá? Realmente isso é verdade, mas é assim, né, gente? Eu lembro que em 2009, tá? 2009, quando surgiu a gripe suína, o H1N1, que surgiu na América do Norte, mas não por isso as pessoas ficaram com preconceito desses países ali da América Norte. Se eu não me engano, começou no México, nos Estados Unidos, enfim. Mas assim, ó, não importa onde surgiu, como surgiu, a questão é que esse vírus ainda está aí, e o único que a gente pode fazer realmente é se ocupar daquilo que a gente tem controle, certo? Porque se a gente for olhar para todo o legado que os antigos chineses nos deixaram, eles nos deixaram uma medicina embasada, eficiente, que tem ajudado muitas pessoas com esse conhecimento, e vocês estão aqui também usufruindo deste conhecimento, e eu também, né? E agora, também assim, entrando um pouco nesse assunto, gente, que eu também lembrei disso e eu acho importante comentar, até porque tem tudo a ver com isso, principalmente para quem é terapeuta, né? Falando de preconceito, toda vez que eu me pego tendo certo tipo de preconceito, ou até mesmo julgamento com alguém, ou com alguma situação, ou com algo, eu tenho uma técnica que eu mesma desenvolvi para isso. O que que eu faço? Ó, por exemplo, quando eu me vejo fazendo quando eu não aprovo, quando eu vejo algo que uma pessoa faz, eu não aprovo isso, eu penso, logo em seguida eu faço isso automático, eu penso, eu não sei o que levou essa pessoa a fazer isso, tá? Eu não conheço todo o contexto que ela está vivendo, quais foram as experiências que ela teve no passado e na vida que a levou a fazer isso, tá? E na mesma hora, esse julgamento, gente, ele desaparece, ou até mesmo esse preconceito, ele desaparece. Então, na verdade, eu estou comentando isso principalmente por essa questão dos chineses, né? E principalmente se você é terapeuta, você não tem o direito de fazer isso, tá, gente? De fazer um pré-julgamento. Quando a gente está atendendo alguém, a gente simplesmente observa o nosso paciente. A gente não deveria ter esse tipo de preconceito e julgamento, até porque a gente sabe que não existe certo e errado. Eu sei que é algo bem difícil da gente internalizar isso. Algo que consideramos ruim, como por exemplo essa pandemia, pode ser a chave que vai mudar, gente, a história da humanidade. Pode ter sido a chave para aproximar, para humanizar mais as pessoas, pode ter sido realmente uma grande oportunidade para que a gente comece a olhar para as coisas que verdadeiramente são importantes na nossa vida, né? Foi duro? Foi difícil? Foi, gente. Está sendo difícil, mas eu acredito que foi necessário. Eu acredito que foi muito necessário e eu acredito que tudo está em equilíbrio, tá? E olhando um pouco assim para a teoria do Yin Yang, né? Falando de equilíbrio, a noite ela não existiria sem o dia, né? Dentro não existiria sem o fora, o frio não existiria sem o calor. E a gente só sabe quando algo é bom, quando existe algo é ruim, quando a gente tem essa referência dessa outra coisa. Então, tudo é necessário, gente. E tudo está em equilíbrio, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com o conteúdo. Já vi que tem bastante gente nova aqui, isso é muito legal, me deixa muito feliz. Então, vamos começar com o conteúdo, ó. Só alinhar umas coisinhas bem rápidas para quem é novo aqui hoje. As lives, gente, elas saem do ar quando eu termino as lives, elas saem do ar. Portanto, aproveita esse conteúdo, tá? Eu vinha resistindo muito a falar sobre isso. Vinha realmente resistindo muito a falar de Covid e tudo, até porque as pessoas já não aguentavam mais sobre esse assunto, mas eu achei muito importante e relevante falar sobre as sequelas, porque eu percebi que muitas pessoas ficaram com sequelas, então vamos lá. Anote tudo que você puder, tá? Ao longo dessa live, eu vou disponibilizar um PDF, um material exclusivo sobre isso que eu vou falar aqui hoje com os protocolos. Os protocolos são aqueles pontinhos que nos ajudam a corrigir a nossa saúde através do microsistema que a gente tem na mão. Então, se você é novo, calma aí, não se preocupa, tem muito conteúdo para você consumir.
Se concentra na live, no que nós vamos falar hoje. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ir respondendo, tá, gente? Quando tem muito comentário, eu não consigo responder todo mundo, mas vamos lá. Então, ó, para quem é tímido, vai lá, me contem, se comunique. Tem gente que fica ali caladinho, mas vai lá, pergunta, coloca o comentário, tá? Para mim é muito importante. Então, quem já usou o método ACM aqui, gente? Me conta aí. Quem já usou o método ACM? Quem já usou o método ACM em você ou nos seus pacientes? Coloque ali rapidamente antes de eu começar aqui a falar. Tem bastante coisa para falar, mas eu quero saber quem de vocês já usou o método ACM em vocês ou nos seus pacientes. Conta aí se vocês já tiveram alguns resultados, como que foi, ou como que foi quando você aplicou em você, se foi rápido, não foi, se você se surpreendeu. Eu uso comigo, Anélia. Ó, tem gente aqui que está colocando ainda, tem paladar e olfato, já recuperou. Ótimo, então. Arieja, vai te ajudar essa live, com certeza vai te ajudar. Da última live, eu não sei onde anotei a senha. Gente, por favor, ó, isso é importante para vocês? Eu acredito que é, senão vocês não estariam dedicando tempo para me escutar, certo? Então, anotem e coloquem num lugar importante, pelo amor de Deus. A gente já falou isso várias vezes. A senha só é disponibilizada aqui ao vivo. E ela vai ser disponibilizada ao longo da live. Ó, tem um monte de gente aqui falando que tá já usando para enxaqueca, para estresse. Já fiz vários em mim. Que bom. Eu uso comigo, entre as pessoas, nos meus netos. Já usei em mim nos meus pacientes. Foi excelente o resultado. Que bom, Thaline. Gente, que felicidade. Que bom que a gente está realmente conseguindo ajudar outras pessoas com esse método. Isso é fantástico, porque é um método simples, natural, enfim, vamos lá. Pegue seus blocos de notas. Então, vamos lá, ó. Como a gente já falou lá no começo da live, né? Tem muitas sequelas que elas permanecem depois que o Covid passa, né? Como, por exemplo, a fadiga, a perda de paladar, né? Dor nas articulações, até mesmo arritmias cardíacas, né? E esses são alguns dos sintomas, tá, gente? Para quem sofreu com Covid, mesmo depois que o organismo ele combateu o vírus, ainda, né? Esses sintomas eles permanecem no nosso corpo. Veja como esse vírus ele é terrível, né? Então hoje nós vamos ver alguns deles e vamos ver como que vocês vão poder ajudar os pacientes de vocês a recuperar o mais rápido possível a saúde e se livrar dessas sequelas. Então a gente vai começar, vamos lá, tome nota, a nota é bem grande, ó, paladar, a falta de paladar, certo? Na medicina chinesa, só um minuto, gente, aqui, peraí. Ó, e só uma coisinha aqui esclarecer, tá? Pessoal, algumas pessoas, elas, uma vez, não me lembro onde que foi que eu li, não existe o Covid ou a Covid, tá? Não existe, não existe, até gramaticalmente ninguém sabe qual que é o certo. Então, eu posso falar o Covid, a Covid, as duas formas estão certas. Então, porque eu não me lembro se eu li um post ou coisa assim, não existe isso, tá? Isso é apenas um detalhe, pode ser a Covid ou Covid, até hoje ninguém sabe, mas enfim. Vamos lá, gente. Vamos começar pela falta de paladar. Na medicina chinesa, a nossa capacidade de sentir gosto das coisas, dos alimentos, tem relação com o nosso baço pâncreas e com o nosso estômago. Opa, quem é novo aqui vai achar um pouco estranho quando eu falar baço pâncreas. Porque na medicina chinesa, nós consideramos o baço e o pâncreas uma coisa só. É uma energia só, um órgão só, tá? Somente para esclarecer. Então, essa capacidade de sentir gosto das coisas, não, né? Dos alimentos, principalmente, que a gente não come terra, né? Eu, quando era criança, comia, mas agora não como mais. Então, essa capacidade de sentir gosto dos alimentos tem relação com o nosso baço pâncreas e com o nosso estômago. E ambos, gente, eles têm a mesma energia, porque eles pertencem ao elemento terra, né? E hoje nós vamos... Na verdade, a gente não quer aprofundar muito nessa questão dos 5 elementos, mas é importante que vocês entendam que tanto o baço pâncreas, que é considerado com um órgão só, junto com o estômago, eles são os responsáveis pela sua capacidade, pela nossa capacidade de sentir gosto nos alimentos. Então, vamos lá. A Covid, ou Covid, tanto faz, né, gente? É uma doença que afeta principalmente
ao nosso pulmão, certo? Por isso, as pessoas que contraem esse vírus, elas ficam com a capacidade pulmonar realmente comprometida. Mas o que tem a ver a falta de paladar, né, com o pulmão? Qual que é essa relação? Vamos entender melhor, ó. Agora vocês vão entender, já vai ficar claro. Porque segundo a teoria dos 5 elementos, tá? Aqui eu vou ter que explicar isso resumidamente. Segundo a teoria dos 5 elementos, quando o nosso pulmão ele está doente, quando ele tem as suas funções comprometidas, né, ele vai tirar a energia do nosso baço. Mas o que tem a ver, tá? Porque o pulmão, ele é filho do baço, e quando o filho ele está doente, para quem que ele vai pedir ajuda, gente? Para quem que o filho pede ajuda quando está doente? É logicamente que para a mãe, né? Então, quando o filho, que é o pulmão, ele está doente, ele vai tirar energia do baço, e é por isso que as pessoas também sentem muito cansaço. Parei de fechar aqui. Só um minuto, pessoal, eu vou fechar essa porta aqui, porque senão tá entrando um ventinho ali, eu congelo. Então, vamos lá. Quando o filho ele está doente, o pulmão ele vai pedir energia para a mãe, que é o nosso baço. E aí, o que vai acontecer? Por isso que muitas pessoas elas sentem muito cansaço também, né? Porque aqui nós temos 2 órgãos, o pulmão e o baço, que eles, quando estão em desequilíbrio, eles causam muito cansaço e falta de energia. Logo vou explicar melhor, tá bom? Então é por isso que a pessoa ela perde o paladar quando está infectada pelo vírus. Opa, então a coisa começou a fazer sentido. Por quê? Porque antes eu falei que o baço tem relação, ele que controla essa capacidade da gente sentir gosto nos alimentos. Estão vendo como tudo começa a fazer sentido? É por isso que a gente perde o paladar, gente. Então, esses sintomas, eles podem permanecer, certo? E o que a gente pode fazer, tá? Tanto na doença, a gente perde o paladar e o olfato, quanto depois, muitas vezes, muita gente que vocês viram aqui, elas permanecem com isso. Então, o que a gente pode fazer para corrigir esse sintoma, que é um sinal de desequilíbrio no nosso organismo, né? Ou até mesmo se você teve Covid e ainda não conseguiu recuperar o paladar, o que você pode fazer? No microsistema da mão, gente, nós vamos aplicar um protocolo que vai ajudar a recuperar a função do baço, certo? Que nesse caso, como a gente viu, é o baço que é o responsável por essa capacidade de sentir o gosto dos alimentos, tá bom? Então, os pontinhos nesse caso que nós vamos usar são 2 pontinhos, gente, tá bom? Para quem é aluno, o ponto é o F3 e o F5. F3 e F5, que eles ficam no dedo mindinho, tá? Deixa eu ver se tá todo mundo vendo aqui, ó. Eles ficam no dedo mindinho, tá bom, gente? São 2 pontos para quem é aluna, o F3 e o F5. Boa noite, boa noite. Tem gente entrando aí ainda. Então, gente, ó, esses 2 pontinhos eles vão nos ajudar que a gente recupere, que a gente consiga voltar a ter essa capacidade de sentir o gosto dos alimentos, tá bom? Porque o que ele vai fazer? Eles vão tonificar a energia deste órgão, certo? Que ele foi agredido pela consequência de um desequilíbrio no pulmão. O vírus, ele vai lá, ataca o pulmão, ele é filho do baço, certo? O filho, ele vai pedir energia para a mãe vai doar energia, logicamente, e ela vai ficar sem energia, vai ficar desequilibrada. Então, nós vamos tonificar o baço, dar energia para o baço para recuperar o paladar, tá bom? E aí vocês vão aplicar esses 2 pontinhos. Esses pontinhos, pessoal, eles vão estar no PDF que a gente disponibiliza no final da live. No final da live, quando termina a live, a gente coloca o link nos grupos do WhatsApp e no Telegram, tá bom? Quem não faz parte ainda do Telegram, dos grupos, tem o link para entrar lá no meu perfil do Instagram e a gente coloca o link do Telegram aqui na descrição de todos os vídeos do YouTube, tá bom, gente? Então, a gente vai tonificar o baço
com esses dois pontinhos, que é o F3 e o F5. No PDF vocês vão ter, e o PDF vai fazer com que vocês consigam localizar melhor esses pontos na mão de vocês, tá bom? Eu não vou me detalhar muito, gente, aqui para explicar a localização, bem porque vocês recebem isso em PDF, fica mais fácil para localizar isso na mão de vocês. Agora o que vocês têm que ficar antenados é na senha. Daqui a pouco eu vou disponibilizar a senha, porque só pode baixar o PDF com senha, tá bom? Então, para quem perdeu o paladar, né, a gente vai tonificar o baço para que essa pessoa ela volte realmente a recuperar, a sentir o gosto das coisas, tá bom? E existem alguns alimentos, gente, isso aí também é muito importante, anotem, existem alguns alimentos que eles ajudam também, a gente vai fazer os pontinhos, e existem alimentos que ajudam a tonificar a função do baço, e existem outros alimentos que atrapalham ainda mais, então esse sintoma ele pode piorar se você continua comendo certos alimentos, que eu já vou explicar. Vamos começar por os alimentos que ajudam a tonificar a energia do baço, tá? Os alimentos doces, tá? Os alimentos doces, eles tonificam a função do baço. Mas calma aí, que não é esse tipo de doce, tá, gente? Não é o doce do açúcar refinado, o pudinzinho, o chocolate, o brigadeiro, não é esse tipo de doce, tá, gente? Eu estou falando de alimentos de essência doce, aqueles alimentos que têm a essência natural doce, tá? Que é, por exemplo, a abóbora, o arroz, a mandioca, a batata, a cenoura, a couve, o milho também. Esses alimentos, a essência deles é doce. Isso vai ajudar a tonificar a função do baço para que a gente consiga, ou para que os seus pacientes consigam recuperar o paladar, tá bom? Então é importante, anota esses alimentos. Eles ajudam a tonificar essa função. Então, você vai orientar os seus pacientes para que eles comam mais esse tipo de alimentos, tá bom? E agora sim, gente, ó, os doces feitos com açúcar refinado, tá? E o trigo, principalmente esses dois tipos de alimentos, vocês precisam evitar. Restringir o máximo possível. Você vai aconselhar o seu paciente, se ele ainda está sofrendo com essas sequências do Covid, que ele não tem paladar, você vai aconselhar o seu paciente para que ele restrinja o máximo possível o consumo de açúcar e trigo, porque eles prejudicam ainda mais a função do baço, então ele não vai se recuperar dessa sequela nunca na vida. Até porque esses alimentos deixam o nosso organismo muito mais ácido. Pode tudo piorar, tá bom, gente? Essa pessoa ela vai demorar ainda mais para se recuperar das sequelas. Vamos lá, vamos para outro tipo de sequela. Então, ó, depois que a pessoa passou por todo esse processo agudo, né, que ela conseguiu se recuperar, outro sintoma muito que as pessoas ficam é a fadiga, tá? Aqui a gente vai falar de dois tipos de cansaço, de fadiga, enfim. A gente vai falar primeiro da fadiga e depois da exaustão. Aí vocês vão anotar tudo para conseguir identificar nos pacientes de vocês o que ele tem para que vocês apliquem o protocolo depois. Então, prestem bem atenção, ó. Existem dois tipos de fadiga, tá bom? Uma é quando a gente acorda cansado, passa o dia inteiro cansado, vai dormir cansado, tá sempre cansado, e isso ainda vai piorando, tá? Isso, na verdade, é uma exaustão, tá? E depois tem aquela fadiga que você acorda bem, você acorda, tá tudo bem, mas no decorrer do dia você vai ficando muito mais cansado, você fica sem energia, sem vontade de fazer nada, quer ficar só atirado no sofá assistindo televisão, tá? Então, nós temos aqui, prestem bem atenção, dois sintomas diferentes, gente. Dois tipos de cansaço diferente, tá? Um é fadiga, um quando você já acorda cansado, tá muito realmente exausto, e outro quando você acorda bem, você vai ficando ao longo do dia muito cansado e vai dormir muito cansado. E assim, ó, aqui fazendo um parêntese que eu quero explicar algo, e principalmente para quem é novo aqui, ó. Vejam como é importante prestar atenção aos detalhes e a cada um dos sintomas. Quando você é um bom profissional, você vai perguntar ao seu paciente, depois de ter assistido essa live, como é esse cansaço? É assim ou é assim? Aí você vai olhar para a língua do paciente, você vai saber também
que tipo de cansaço ele tem, se o tipo de cansaço dele tem relação com o baço ou tem relação com o rim, certo? Como que vai estar a língua desse paciente, gente? Vai estar geralmente quase sem cor, tá? Porque a pessoa ela realmente vai estar cansada, indiferente dos dois tipos, a língua, ela apresenta um tom, normalmente a língua, quando é saudável, ela é rosadinha, aqui a língua, ela não vai ter cor, não tem circulação de energia nem de sangue, tá bom? Então, você vai saber, quando você identificar que tipo de cansaço ele tem, você vai saber qual que é o protocolo que você vai aplicar nele, tá? Quando você não tem esse conhecimento, quando você não tem o conhecimento suficiente, principalmente para relacionar e entender os sintomas com as causas, o seu tratamento não vai ser tão eficiente. Isso eu tô falando para tudo, tá? Para qualquer tipo de doença, quando você está tratando o seu paciente, isso serve para tudo. Então, eu imagino que vocês estejam anotando tudo, certo? Tá todo mundo ali tomando nota. Então, vamos lá. Como eu falei, tem dois tipos de fadiga, tá? Portanto, nós vamos ter dois protocolos diferentes. Então, quando a pessoa ela acorda bem, acorda sem cansaço, tá? Mas durante o dia ela começa a ficar sem energia, ela vai se cansando mais do que o normal. O problema dessa pessoa, esse cansaço, tem relação com o baço, tá? E aqui, mais uma vez, a gente vai ver que o pulmão, que é o principal órgão afetado pelo Covid, quando ele não tem energia, ele vai pedir energia para a mãe, que é o baço. E aqui o baço ele vai apresentar mais um sintoma, que além da perda de paladar, essa falta de energia, certo? E a mãe, logicamente, gente, quando doa energia para o filho, a mãe vai ficar cansada. Então é por isso que o nosso pobre baço, ele vai ficar com deficiência energética e isso vai causar esse cansaço. Então, o outro sintoma, gente, esse é outro sintoma, na verdade, que pode ter ficado por causa das sequelas do Covid, tá bom? E assim, ó, então deixa eu já passar o protocolo para esse e depois eu vou falar do outro tipo de cansaço, que é o exaustão. Então, o que vocês podem fazer para ajudar o paciente de vocês? Neste caso, que você identificou que a fadiga do seu paciente é por causa do baço. O que a gente pode fazer? Porque agora vocês estão ficando expert, né? Vocês estão aqui assistindo as lives, então vocês já estão conseguindo identificar os sintomas com a causa, não é mesmo? E principalmente quem está anotando tudo. Vamos lá, então. Aqui nesse caso, vocês vão orientar os pacientes de vocês também que aumentem a ingestão dos alimentos que eu falei antes, porque eles vão ajudar a tonificar o baço, gente, tá bom? E além dos alimentos que eu falei antes, que era batata, abóbora, todos aqueles que vocês anotaram, além desses alimentos, a gente precisa de alimentos de essência quente para ajudar ainda mais a tonificar o baço. Quais são esses alimentos? Nós temos ali a cebola, a castanha, o pistache também, o gengibre fresco, tá, gente? O gengibre fresco, eles vão ajudar a dar energia ao baço para que esses alimentos ajudem o seu paciente a ter mais disposição. E nesse caso, a gente vai aplicar outros pontinhos que eu já vou explicar. Ou até mesmo você precisa aumentar a ingestão desses alimentos se você tem esse tipo de cansaço. Vou até tirar isso porque estou com o negócio ligado, ele está começando a ficar quente. Então, gente, esses alimentos, eles vão ajudar a tonificar o baço. E nesse caso, nós vamos aplicar um pontinho que nós vamos deixar do protocolo anterior, que é o F3, somente esse daqui de cima, tá, gente? Ó. Esse daqui de baixo, não, tá? O de baixo, não, vocês vão deixar só o F3, que ele fica bem no meio da articulação aqui do dedo mindinho, bem no meio da articulação aqui, ó, distal, tá? Tá todo mundo conseguindo enxergar bem? Só o F3 que é o que fica aqui no meio, tá bom, gente? Só esse. Tudo isso vai estar no PDF. Os protocolos, eles vão estar no PDF, porque dessa forma vocês vão conseguir localizar melhor os pontinhos na mão de vocês e na mão do paciente de vocês, tá? Então, somente esse pontinho daqui, tá?
Como que faz a pressão? Para quem é novo aqui no final da live, se der tempo, gente, eu vou explicar como que faz essa pressão no ponto. É bem simples, eu vou pegar o objeto e fazer um estímulo ali, tá bom? Então vamos lá. Além desse ponto também, vocês vão aplicar outro ponto que eu gosto muito, inclusive eu uso ele antes de fazer uma meditação, por exemplo, que é o A33 para quem é aluno. Esse pontinho ele fica no topo do dedo médio, é o A33. O que esse pontinho vai fazer, gente? Ele vai nos ajudar, na verdade, que a energia ela suba, certo? Ela vai nos ajudar ao sistema nervoso central a oxigenar, vai nos ajudar com que a energia ela suba. Então, esse ponto daqui, somente esses dois pontinhos já vão ajudar nesse tipo de cansaço. Esse e esse daqui, somente esses dois. Tudo vai estar no protocolo, tá? E aí vocês vão conseguir realmente localizar melhor esses pontos na mão de vocês. Vamos lá, gente, que a gente tem 1 hora de live só porque o Instagram muitas vezes chega 1 hora e corta. Não cortou até agora, mas pelas dúvidas, né? Como eu falei antes, tem outro tipo de cansaço, que na verdade não é uma fadiga, é uma exaustão, tá? É aquele tipo de cansaço, como eu falei antes, que a pessoa já acorda cansada, não tem energia para nada, fica completamente sem energia, ela fica, tipo, só atirada, não tem vontade de fazer nada. E esse tipo de fadiga, gente, ela tem relação com o rim. E aqui vamos entender melhor por que afeta ao rim. Porque assim, gente, o rim, ele é filho do pulmão, tá? Ele é filho do pulmão. E quando o pulmão ele adoece, ele perde a capacidade de doar energia para o filho. Lembra? A mãe sempre doa energia para o filho. E aqui o rim, nesse caso, ele é filho de pulmão. Então, quando o pulmão está doente, porque a pessoa sofreu com Covid, o pulmão ele ficou com deficiência energética, tá? Então, ele perdeu essa capacidade de dar energia para o filho, de nutrir o filho, e vai afetar o pulmão. E então, é por isso que a pessoa ela fica realmente muito cansada, porque o rim, ele realmente é um dos órgãos que tem muito a ver com a nossa energia vital. Tá bom, gente? E mesmo se você tem cansaço crônico, mesmo que você não tenha sofrido com Covid, mesmo que você ande se sentindo cansado, muito cansado, você pode aplicar esses pontinhos que eu vou mostrar agora, tá? Mesmo que você não tenha sequelas do Covid, você pode também aplicar esses pontinhos que eu vou mostrar agora, isso se o seu cansaço ele é muito crônico, se você não tem vontade de fazer nada. E aqui, mais uma vez, vem um chazinho de gergelim preto, que isso é muito importante, gente, É muito simples, tá? Ali no meu perfil do Instagram, quem tá no YouTube, depois vai lá no Instagram e olha. Ele prepara bem simples, você pode preparar ele bem concentrado, tá bom? Você vai pegar 2 ou até mesmo 3 colheres sopeiras de gergelim preto, vai colocar 1 litro de água para ferver, vai colocar essas colheres ali. No que ferve, você conta 30, 40 segundos, tampa, deixa esfriar e você vai tomar 2 xícaras por dia, longe das refeições. Isso vai ajudar a tonificar a energia do seu rim. Você vai aconselhar o seu paciente que ele tome durante um longo período, não faz mal, ao contrário, só tem benefícios para o nosso organismo. E falando um pouco assim dos alimentos, todos os alimentos pretos, gente, eles ajudam a tonificar a energia do rim. Então, se o paciente ele está muito cansado, você vai aconselhar ele a comer bastante feijão, qualquer tipo de feijão, a tomar chá de gergelim preto, principalmente que ele é muito bom para isso, tá bom? Prepare de uma forma bem simples. E tem outros alimentos também que eles vão nos ajudar a levantar esse paciente ou a você, para que você tenha mais energia. Por exemplo, o manjericão é outro alimento que vai fazer bem para o rim, a cebola, o alho poró, adoro o alho poró, também vai ajudar a levantar a energia do rim. O alecrim e o café, mas não abusem do café, tá? Um pouco de café. Então, você vai orientar o seu paciente, né, porque ele faça essa ingestão, principalmente de chá de gergelim preto. E os pontos aqui são... Calma aí que eu até esqueci dos pontos, porque são tantos pontos, tá? Eu anotei aqui, É o J3, para quem é aluno, J1, J2, J3,
que fica, ó, no dedo mindinho, tá? No dedo mindinho, a gente vai considerar que o nosso dedo, ele tem 3 linhas que passam pela lateral, pelo meio e pela lateral interna. Então, na lateral externa, bem no finzinho aqui da articulação, bem na linha, é o ponto J3, tá? Bianca, a Bianca está perguntando antes ou depois das refeições. Eu gosto de tomar no meio das refeições. Tomei café da manhã, eu espero um pouco e na metade da manhã eu amorno o chá e tomo. Agora, por exemplo, eu não jantei ainda, porque não consegui, eu gosto de jantar mais cedo. Eu aqueci um pouco o chá de gergelim, tô tomando a hora na live, tá bom? Gente, o gosto não é ruim. Tem pessoas que falam, ah, nheca. O gosto eu já acostumei. E é bom e é saudável e vai fazer com que você tenha energia, principalmente se você anda cansado ou se você tem essa sequela do Covid por causa de exaustão. Tá bom? J3 é o primeiro ponto, tudo isso vai estar no PDF, não se preocupe, eu só tô falando aqui, tá? E depois tem mais 3 pontinhos que fica no dorso da mão, que corresponde à parte de trás do nosso corpo, que um fica bem no meio da mão, bem no meio aqui no dorso da mão, fica bem no meio, e os 2 do ladinho, gente, tá? Então, esses 3 pontinhos aqui no dorso da mão também vão ajudar muito, gente. Esse do meio da mão, ele fica bem no meio da mão. A gente pega de referência essa linha e essa parte do punho. Bem no meio fica esse ponto. Essa referência ele é muito importante quando vocês vão localizar esse ponto na mão do seu paciente, tá? E os 2 do lado, que pertencem ao micromeridiano da bexiga, né? E esses pontos, gente, então eles vão acordar a energia do rim. Nós vamos tonificar o rim para que o seu paciente ele recupere essa energia ou para que você recupere essa energia. E aqui tem uma coisa que poucas pessoas sabem, eu nunca ensinei. Ó, para a gente acordar a energia do rim, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma forma de estímulo um pouco diferente aqui. Você pode fazer com o objeto, coloca aqui e faz assim, ó. Como se estivesse batendo no ponto, tá? Como se você estivesse batendo no ponto, porque a gente vai acordar a energia do rim, a gente está estimulando esses pontos. Você vai fazer isso nos 3, você vai dar pequenos toquezinhos, ou toquezinhos na mão do seu paciente. Primeiro você localiza, dá toquezinhos durante 3 minutos cada ponto, tá, gente? Isso vai acordar a energia do rim e o protocolo ele vai ser mais eficiente ainda. E se você mandar o seu paciente tomar gergelim preto, melhor ainda. Vamos lá, não vamos enrolar aqui. Vamos para outro sintoma, ainda dá tempo. O outro sintoma é arritmia. Por que muitas pessoas ficam com arritmia depois de terem sofrido com isolamento? De terem sofrido com Covid. E agora eu vou passar a senha. Por isso que eu falei isolamento, gente. Anotem, vamos lá. Não me vem com lenga-lenga, que eu esqueci a senha, que eu anotei num papelzinho, que eu anotei na mão e depois a canetinha apagou. Anotem, a senha para baixar o PDF é isolamento e vocês vão colocar a senha tudo em minúsculo e tudo junto, obviamente, uma palavra só, né? Que nas outras a gente deu duas palavras. Então, a senha para baixar o PDF é isolamento. E eu lembrei disso, vou passar a senha agora, porque nós vamos falar um pouco dessa tristeza que todo mundo ficou por causa do isolamento social, gente, tá bom? Isso mesmo. Ó, gente, ó, isolamento é a senha. O link para poder baixar o PDF a gente vai colocar só no final da live. Não adianta você sair agora e querer baixar porque não está. No final da live, a gente coloca o link para baixar o PDF nos grupos do WhatsApp e no Telegram, tá bom? O link para acessar eles está no meu perfil no Instagram, está na descrição dos meus vídeos no YouTube, tá bom? Anotada a senha, tô olhando aqui os comentários, anotando a senha, e aqui, ó, por que algumas pessoas ficaram, então, com essa arritmia? O que o coração, por que afeta também o coração?
Aqui, mais uma vez, a relação dos 5 elementos, tá? Porque o coração é avô do pulmão. E aqui, nesse caso, é o que a gente chama de contradominância, tá? Mas, como eu falei antes, a gente não vai adentrar muito nos 5 elementos para não complicar muito. Eu estou apenas mencionando isso para que vocês entendam por que que tem arritmias, por que que causa esse sintoma também. Aqui o que acontece é que quando o neto, que é o pulmão, ele está doente, ele fica fraco, o avô vai ficar forte demais, ou seja, o coração vai ficar forte demais. O coração ele tem muita energia, então quando o neto ele fica fraco, o avô fica muito forte com muita energia, e quando o coração tem muita energia pode causar arritmias, gente. Então, a COVID afeta até o coração também. Então, prestem bem atenção, esse sintoma tem relação com o coração. É por isso que as pessoas, elas têm arritmias, porque afeta o pulmão. O pulmão, ele é neto do coração, e quando o neto, ele tá fraco, né, tá doente, vai fazer com que o avô fique forte, com muita energia. E aqui, ó, mais uma vez, principalmente para quem tá assistindo pela primeira vez aqui, gente, ó, vocês precisam entender o seguinte: tanto quando existe excesso de energia, como quando existe falta de energia, isso vai causar desajustes energéticos no nosso organismo. Ou seja, tanto quando existe muita energia, quando existe falta de energia, isso vai causar doenças e uma série de sintomas no nosso organismo. Tá bom? Isso, para quem é novo aqui, precisa ficar claro. E se você já me segue e não prestou atenção nisso, é muito importante. Porque aqui a gente vai. Vocês precisam entender porque a gente vai identificar, né, os sintomas para poder interpretar e relacionar esses sintomas com a causa. Então, eu tenho que saber quando existe excesso, deficiência. Então, algo muito curioso aqui também, gente, principalmente para quem pensa que tem essa mente ainda muito da medicina ocidental, é que, assim, ó, vejam bem, um grande número de sintomas, segundo os princípios da medicina ocidental, aqui do Ocidente, um grande número de sintomas nem sempre tem relação direta com o órgão afetado, com a causa. Aliás, não tem relação direta para a medicina ocidental, mas para nós tem, faz todo sentido. Tá bom, gente? Então, por exemplo, os sintomas que eu mencionei antes, relacionar o cansaço com o baço, seria algo totalmente ilógico para a medicina ocidental, concordam? Então, vamos lá. Eu estou falando isso, gente, para que vocês entendam que nem sempre todos os sintomas do nosso corpo, eles têm relação com aquilo, com aquele órgão que está causando aquilo. Então, por isso que vocês têm que anotar, é por isso é importante anotar, principalmente se esses conceitos são novos para vocês. Então, vamos ver os pontinhos, gente, vamos ver o protocolo para aplicar no paciente de vocês, ou até mesmo se você sofreu com COVID e ainda tem esse sintoma, essa arritmia que permaneceu, né, como consequência do COVID. Os pontos aqui são o G7 e G11. Para quem é aluno, G7 e G11. Esses dois pontos, eles ficam no dedo anelar, tá? Considerando que sempre tem uma linha que passa pelo lado, pelo meio e pela parte interna de cada dedo, tá bom? Esse aqui é o micromeridiano do coração. Nós vamos pressionar esses dois pontos. Um que fica bem na linha aqui, no final da articulação distal. Tô aqui toda retorcida para o pessoal do YouTube poder ver aqui, tá bom, gente? Mas a mãe não... Vamos lá, deixa eu ver. Anotei outras e tentei guardar. Tá, então vamos lá. Estão vendo aqui, ó. Esse ponto daqui é um e esse ponto daqui é o outro. Esses pontos, gente, então vão fazer... O que que eles vão fazer? Eles vão equilibrar a energia do coração, vão harmonizar a função do coração, que vai ajudar também nas questões emocionais. E aí, por isso que eu lembrei. Porque, assim, ó, muitas pessoas, elas ficaram deprimidas, gente, em função do isolamento, é normal, tá? E aqui, vejam, olha aqui, duas questões bem interessantes para considerar aqui. A emoção do pulmão, que é o principal órgão afetado pelo COVID, a emoção do pulmão é a tristeza.
E a emoção do coração é a alegria. Então, é por isso que a maioria das pessoas que foram infectadas, né, pelo vírus, elas tendem também a ficar muito deprimidas. Porque imagine esse órgão, não, nem sempre afeta o coração, gente, mas, enfim, mas afeta o pulmão. E o pulmão, a emoção do pulmão é a tristeza. Então, quando este órgão, quando este meridiano ele está com uma disfunção energética, quando ele está doente, ele tende a deixar as pessoas muito tristes e melancólicas. Então, é por isso que muitas pessoas, além por causa do isolamento, logicamente, né, todo o contexto que não favorece, né, no sentido de que a gente parou de ver as pessoas, de conviver com muita gente, né, e tudo isso, ainda mais porque vai afetar este órgão, que é o principal, que a principal emoção deste órgão é a tristeza, né, e então é por isso que as pessoas elas tendem a ficar muito mais deprimidas. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder algumas perguntas agora, tá? Porque não vai dar tempo também de passar outros sintomas. Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida aqui, ó? Lembrando que o PDF, tá? Vai ser disponibilizado no canal, no Telegram. Quando finalizar a live, a gente vai colocar o PDF lá. A senha eu vou repetir. Se perder o papelzinho ali em 10 minutos, já anota, porque vai ser passada só aqui. A senha é isolamento. Tudo com minúsculo, tá bom? Tem alguma dúvida aí, gente? Eu não entendi, deixa eu ver, Matema. Mas a mãe não pega a energia do coração, que é a mãe? Não entendi a sua pergunta. Você consegue esclarecer para mim? A qual que você estava se referindo? Gente, assim, ó, vou repetir o que eu repeti antes. Quando o neto ele está doente, que é o pulmão, ele deixa o avô forte, tá? No caso aqui do rim, por exemplo, quando a mãe, que é o pulmão, a mãe e o pulmão não está bem, não vai conseguir doar energia, que é o rim, por isso que afeta o rim também. Então, aqui nesse caso, quando o pulmão está doente, vai, aqui no caso, vai afetar o baço também, que é o que vai dar aquele sintoma lá que eu falei no começo, que é a falta de paladar. Tá bom, gente? Dores articulares. Gente, eu não vou conseguir falar assim de muitos sintomas aqui também, mas assim, ó, eu posso até fazer outra live com mais sintomas, porque pelo que eu vi aqui teve muita gente que tem dores. Ó, o que que você pode fazer, Virgínia? Ali no meu Instagram, não sei se você é terapeuta ou não, pelo menos para poder aliviar essas dores, tem uma live que eu falo como aliviar dores com o método ACM. Vai lá e assiste, que isso vai te ajudar pelo menos a aliviar as dores no corpo. Como aprender isso tudo se entrei hoje? Calma, Nelise, tem muito tempo ainda. Eu sei que são muitos conceitos novos, que a gente tem uma mente formatada com a medicina ocidental e é muita coisa nova, tá? Não se preocupe, vai se familiarizando com o método. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Obrigada, tem gente aqui dando. Ó, isso mesmo, ó, tem gente aqui ajudando as outras pessoas, colocando quais são os alimentos ali que ajudam a tonificar. O meu conselho, Annelise, é anota, vem para as lives. Eu faço lives, gente, todas as quartas e domingos, às 8 horas da noite, tá bom? Quartas e domingo, às 8 horas da noite, sempre nesse formato. Na verdade, são aulas em formato de lives. A gente sempre disponibiliza o PDF para quem participa ao vivo, só para quem participa ao vivo, por isso que a gente passa a senha. No caso de depressão por conta de isolamento, esses pontinhos aqui vão ajudar, tá, Taline? Esses dois aqui, ó, que eu falei aqui, ó, esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, eles vão ajudar. Vão ajudar a harmonizar a função do coração. E eles vão ajudar também na depressão, tá bom? Tem protocolo, gente, específico para depressão. Esse aqui, ele vai ajudar. Mas vai depender o que está causando a depressão. É por isso que a gente precisa mapear e entender um pouco todos os sintomas que o seu paciente tem, porque dessa forma a gente consegue realmente ir na raiz do problema. Por isso que é tão importante a gente identificar através
de todos os métodos de avaliação, os sintomas, porque isso vai nos ajudar a mapear, chegar na causa e que o tratamento seja muito eficiente. E esse método, a gente dá tempo aqui, ó. Anelise, tá aí, para quem é novo, aqui, gente, vamos lá. Como que faz a pressão no ponto? Bem simples, eu pego um objeto, que pode ser um lápis, um palito de laranjeira, quem já me escuta já deve estar até aqui de mim explicando isso. Mas, gente, sempre tem gente nova na live, então vamos lá, vamos ser parceiros. A pressão no ponto, você pega o seu objeto, certo? Você vai colocar no pontinho, primeiro você olha na mãozinha que você recebe o protocolo, depois você localiza esse ponto na sua mão, na mão do seu paciente, você coloca o objeto, faz a pressão, tá vendo como eu tô apertando? Eu tô fazendo uma pressão aqui no meu dedo. E aí eu mantenho essa pressão durante 3 minutos. Por favor, não menos do que 3 minutos, tá? 3 minutos é o tempo mínimo que você precisa fazer a pressão em cada pontinho no microsistema das mãos. Então, é assim que faz a pressão. É bem simples. E assim você vai fazer com cada pontinho, dependendo do protocolo que você vai aplicar, tá?